Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thales e essa é uma aula sobre segurança de aplicações. O assunto de hoje é autorização, no sentido da verificação de permissões de acesso quando um usuário da aplicação realiza uma tentativa de executar as funcionalidades do sistema. O sistema de informação para registro de medicamentos, utilizado como estudo de caso aqui no contexto da disciplina, apresenta até o momento o recurso de segurança de autenticação. Isso significa que basta um ator do sistema conhecer usuário e senha, ou seja, credenciais de acesso válidas para o mesmo, e ele tem acesso autorizado a todas as funcionalidades do sistema. Ocorre que esse nível de segurança nem sempre é suficiente para suprir os requisitos do sistema. Pode ser que seja necessário uma granularidade maior nas permissões de acesso aos recursos do sistema, de forma que diferentes usuários tenham permissões de acesso diferentes aos recursos do sistema. Nestas situações, é aplicável a autorização, onde o próprio sistema é responsável por verificar se o usuário, então autenticado, tem permissão para acessar o recurso para o qual está solicitando acesso. Isso comumente é realizado pela manutenção de tais dados em um esquema relacional. Criamos então no banco de dados da nossa aplicação uma tabela para mantermos essas permissões de acesso. Então, SQLite3, banco de dados.dat. Temos aqui a descrição do nosso esquema relacional. Vamos criar mais uma tabela, create table, permissão, id, integer, primary key, auto-increment, usuário, text e recurso text. Ok, criamos a nossa tabela, ela está à disposição para inserirmos permissões de acesso. Na tabela proposta para armazenamento de permissões temos 3 atributos, um ID, inteiro, chave primária, apenas para identificação de cada permissão, o usuário, correspondente ao nome do usuário que está tendo permissão de acesso a um recurso, e o recurso que está sendo disponibilizado ao usuário. No nosso caso, uma página PHP. Então façamos algumas verificações. Nós temos os usuários do sistema e nós temos também os recursos à disposição do usuário da aplicação. No programa securitycheck.php temos uma verificação de segurança para a autenticação do usuário. O comportamento exibido por esse programa é que verifica se há um usuário autenticado no sistema, ou seja, presente na sessão, e se não for o caso, direciona o usuário para a interface de autenticação no sistema. Esse programa está sendo incluído no início de todos os programas, como é o exemplo da lista de medicamentos. A primeira instrução é justamente realizar esta verificação de segurança. Então nós vamos incrementá-la para que, caso haja um usuário presente na sessão, nós vamos buscar a permissão de acesso no banco de dados. Se não existir, apresenta um erro. Caso exista, permite que o usuário acesse a funcionalidade sem problemas. Então, conectamos no banco de dados. Escrevemos uma sentença SQL para buscarmos a permissão de acesso no banco de dados. Então, select *from permissão where usuário igual a alguma coisa and recurso igual a outra coisa. O nome do usuário que está autenticado no sistema nós podemos buscar na variável de exceção, então concatenamos nesta pesquisa a variável de exceção no índice usuário
e na parte da busca pelo recurso concatenamos uma outra superglobal, mas a responsável por variáveis de servidor, server, no índice php_self, que retorna justamente o nome da página sendo acessada. Salvamos o programa e ainda precisamos executar tal pesquisa no banco de dados. Então, resultado igual a conexão query, passando como parâmetro a instrução select e retornando ainda como um vetor. Verificamos se a contagem de elementos encontrados pela pesquisa foi 0. Se a contagem de elementos em resultado for 0, isso significa que não há permissão. Então, nesse caso, podemos redirecionar o usuário para uma página que informa justamente que ele não tem a permissão para acessar. Por exemplo, erro permissão.php. Salvamos. E precisamos agora justamente criar essa página para apresentar um erro para o usuário. Nós vamos chamá-la de erro_permissão.php. Vamos escrever aqui o código básico para ela. Nos metadados vamos corrigir os caracteres especiais, char_set utf8, e no corpo do conteúdo vamos colocar uma instrução PHP para construirmos um menu de acesso às demais aplicações, include initialize menu.php, e executamos a função initialize menu. Logo abaixo apresentamos uma mensagem para o usuário informando que ele não tem permissão para acessar a funcionalidade. Pode ser num cabeçalho em destaque. O usuário não tem permissão de acesso. Ponto. Verifiquemos então o comportamento do sistema. Nós vamos começar com um exemplo de permissão para o usuário aluno, permitindo que ele acesse a lista de medicamentos. Então, insert into permissão values null aluno, que é o nome do usuário, e /medicamento lista.php, que é o nome do recurso que vai poder ser acessado pelo usuário aluno. Em seguida, iremos programar nosso sistema de informação para que preveja a verificação das permissões de acesso quando um usuário tenta acessar um recurso do sistema. Vamos ainda programar o sistema para que logo após redirecionar o usuário ou para a página de autenticação do usuário ou para a página de erro de permissão, termine quaisquer execuções. Para evitar de que após o envio do cabeçalho de redirecionamento, alguma outra instrução seja ainda executada pelo servidor web. Então colocamos os comandos exit logo após os redirecionamentos. Vamos fazer um teste aqui no comportamento da aplicação, justamente nos autenticando com o usuário aluno e verificando que ele tem permissão de acesso à lista de medicamentos. Ele não tem permissão de acesso para realizar cadastro, tampouco para realizar atualizações nos cadastros ou para remover registros do banco de dados. Vamos fazer um teste então, incluindo a permissão para esse usuário aluno remover registros de medicamentos. Acessando o banco de dados,
podemos verificar a estrutura, podemos verificar as permissões e podemos inserir uma nova permissão. Insert into permissão, values, null, nome do usuário, aluno, e o nome do recurso que é /medicamento _delete.php. Inserido, temos agora duas permissões para o usuário e aluno. Vamos testar esse comportamento na aplicação, que anteriormente dava permissão para o usuário e aluno apenas listar os medicamentos. Então o usuário e aluno ainda autenticado continua podendo listar os medicamentos, continua podendo não cadastrar novos, tampouco atualizar, mas ele vai poder então remover medicamentos da lista. Então, pessoal, este foi um exemplo da implementação de autorização de acesso aos recursos do sistema por usuários autenticados. Quaisquer dúvidas, estou à disposição em meu e-mail ou no mural da disciplina. Espero que todos fiquem bem. Um forte abraço.